Mas vamos falar dessas questões fiscais, expectativas do Copom, cenário macroeconômico, agora com Carlos Caval, que é diretor da Asa Investimentos e ex-secretário do Tesouro. Carlos Caval, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes. Bom, nós ouvimos aí as informações a respeito da PEC emergencial, houve muitas mudanças em relação à proposta original de Paulo Guedes, e a gente sabe que o mercado está numa ansiedade aí em relação ao que se poderá ter de cenário fiscal para o próximo ano, né? Eu falava desses pontos, a gente não tem ainda LDO aprovada, o orçamento não deve ser aprovado este ano, a PEC emergencial é importante. Você acha que este relatório traz um pouco mais de tranquilidade? De um lado, Denise, sim, porque o temor é que nós tivéssemos um retrocesso, né, mediante flexibilização do teto de gastos, como foi, né, noticiado por vocês há pouco. Isso não veio no relatório do senador Bittar, né. Por outro lado, os avanços que essa PEC faz são muito tímidos em relação as propostas originais do governo, e inclusive muito mais tímidos do que a PEC emergencial original, a qual o deputado Rodrigo Maia se referiu, originária da Câmara. Então, acho que há um sabor de vitória, porque não veio a flexibilização do teto, mas, por outro lado, é uma sensação de uma derrota por não avançarmos na agenda de consolidação fiscal. Então, no final, não ganhamos e não perdemos, ficamos exatamente onde estamos. E isso é ruim frente à situação fiscal estrutural do Brasil, particularmente após o crescimento, né, vertiginoso da dívida pública pós-pandemia. É, e não colocou no texto também essa questão de redução de jornada e de salários, que seria importante quando houver alguma ameaça mais forte, a cumprimento do teto de gastos, né? Sem dúvida, e isso realmente é decepcionante frente à realidade que nós vivemos na pandemia, né? Quando a medida provisória proposta pelo governo efetivou a redução de jornada de no mínimo 25%, né? E esse seria o máximo permitido no caso dos servidores públicos. Então, mostra uma realidade em que a gente tem dois Brasis, né? O Brasil do setor privado, que se sacrifica, que paga impostos, que tem redução de salário, e o outro Brasil, que é o Brasil do setor público, né? E que causa uma rigidez enorme no nosso orçamento e compromete a capacidade do governo realizar investimentos e gastos sociais. É, e a gente viu, só para encerrarmos essa questão desse diferencial que você ressaltou, enquanto o setor privado pôde reduzir jornadas e salários durante a pandemia, o governo, mesmo tendo um contingente muito maior de pessoas trabalhando em home office, não contou com a mesma estratégia. O ministro Paulo Guedes, de início, justificou, inclusive, dizendo que seria mais dinheiro em circulação, porque eles continuariam com salário integral, mas coloca uma situação diferente mais uma vez, do tratamento que é dado ao setor público e o tratamento do setor privado, né? Sem dúvida. Infelizmente, né, a Constituição privilegiou um segmento da sociedade, né, em detrimento da maioria, e hoje esse peso, né, da conta do servidor público, que não pode ter redução de jornada, nem de salário, não pode ser demitido, é excessivo frente à realidade do país e, no final, acabaremos tendo que, nesse caminho, ter novamente a opção de aumentar os impostos. Vai acabar sendo inevitável aumentarmos impostos, dadas essas limitações que a Constituição traz e que o governo reluta em propor que sejam modificadas. Agora, de qualquer modo, o teto de gastos se refere a gastos, mesmo que o governo consiga garantir arrecadação para cumprir meta fiscal, para tentar reduzir a dívida pública, na questão do teto, ele vai ter de reduzir despesas mesmo, né? Sim, sem dúvida. E na medida em que ele tem dificuldade em reduzir despesas obrigatórias, né, que estão atreladas à Constituição, o ajuste acaba recaindo sobre uma parcela hoje que representa não mais do que 5% do orçamento,
aí incluídos todos os investimentos que o governo faz, que é aquilo que a gente mais precisa, né, para sair da crise, e não do pagamento de salários de servidores públicos, né. Então, é uma história já conhecida e achávamos que a PEC emergencial era um caminho para alterar isso na margem, né, mas nem isso o governo teve coragem de propor. Agora, Carlos Caval, essa questão fiscal interfere nas expectativas em relação à política de juros, não é? Porque o desequilíbrio fiscal, toda a desconfiança que isso gera, pode ter repercussão na inflação, né? E a calibragem da política de juros tem como objetivo manter a inflação na meta. Hoje, a expectativa acho, quase unânime do mercado é a manutenção da Selic em 2%. Mas o que você espera a partir do ano que vem, a partir dessa decisão do Copom, o que se pode esperar em termos de política de juros? Então, a decisão hoje, ela acredito que é mais aguardada pelas sinalizações que o Banco Central dá no anúncio da decisão. A mais importante delas vem sendo aquilo que ele chamou de prescrição futura, né? Uma tradução do inglês forward guidance, né? Que é a ideia de que ele vai assumir um pouco mais de risco, né? Mantendo os juros estáveis por mais tempo, em função da necessidade de recuperação da atividade econômica e do emprego, né? Nós sabemos que no curto prazo, nos últimos meses, a partir de setembro, o patamar de inflação se elevou muito, né? E, portanto, frente a esse quadro de atividade extremamente deprimida, desemprego elevadíssimo, mais a inflação em alta, a dúvida é o que o Banco Central faria dessa recomendação. Acreditamos que ela vai ser mantida porque a natureza dessa inflação que temos tido nesses últimos meses, e inclusive num índice muito alto agora em dezembro, ela nos parece mais pontual e ligada a choques, sobretudo choques na alimentação, e acreditamos que esses choques vão arrefecer já no início do ano que vem. É uma sinalização que começa a aparecer em preços no atacado de carne e outros bens que contaminaram, né, de forma muito importante a inflação desse ano. Então, achamos que a sinalização do BCE hoje será de continuar com essa taxa de juros extremamente baixa e, na nossa opinião, esses juros poderão se manter nesse patamar ao longo de todo o ano de 2021. Agora a gente viu o mercado alterando muito a curva de juros, exigindo condições diferentes para aquisição de títulos do Tesouro, exatamente por ver incertezas no cenário, e a maior parte da preocupação do mercado era com a questão fiscal mesmo, mais do que a inflação até, né? É verdade. Aí é importante fazer uma pequena distinção. A curva de juros no horizonte da política monetária, um ano e meio, até 2 anos, ela é mais influenciada pela política monetária, né? E aí pesou, evidentemente, nesse trecho mais curto da curva, esse repique inflacionário ao qual me referi. A partir daí, ela é mais determinada pela situação fiscal, né? Portanto, os juros mais longos, a elevação, sem dúvida nenhuma, reflete essa incerteza com relação ao cenário fiscal e manutenção do teto de gastos, né? Na medida em que nas últimas semanas a gente teve um comprometimento maior do governo com a manutenção do teto, a gente teve alguma redução dessa pressão, né? Nos juros longos, mas eles ainda estão em patamares muito elevados, porque o mercado aprendeu a confiar desconfiando, né, pela maneira errática como o governo tem se comportado com relação a esse tema. Se no curto prazo parece que há esse comprometimento, né, a gente não sabe o que vai acontecer ao longo do ano que vem. No caso dos juros até 2 anos, eu acho que aí há uma influência mais importante da própria inflação, que provavelmente vai se dirimir no início do ano que vem, quando, segundo acreditamos, a inflação vai reduzir de patamar. Agora, nós estamos vendo o mercado financeiro também refletindo muito da entrada de capital externo, o que acaba amenizando o que seria de impacto dessas preocupações no âmbito doméstico, né? O Brasil está desfrutando aí de uma menor aversão ao risco no exterior, de uma confiança aí com o noticiário referente a vacinas. Então tem um movimento distinto também de mercado, né? É verdade, e acho que desde o início de novembro para cá,
A euforia dos mercados ela está muito mais ligada ao que está acontecendo fora do Brasil do que o que está acontecendo propriamente aqui. Dois motivos aí. Em primeiro lugar, a eleição de Joe Biden nos Estados Unidos, que retirou incertezas com relação à condução da economia americana, a questão geopolítica global, acordos comerciais e alimentando a expectativa de expansão fiscal nos Estados Unidos no início do ano que vem. Então, esse é o primeiro fator. Em segundo lugar, todo o noticiário que hoje virou, né, uma obsessão, né, global com relação à evolução da pandemia vis-à-vis a disponibilidade de vacinas. Então, na medida em que a segunda onda teve como efeito uma intensificação dos processos para que se obtivesse vacinas confiáveis e a vacinação fosse iniciada o mais rápido possível, os mercados também reagiram positivamente na medida em que isso sinaliza que a pandemia, mesmo com a segunda onda, ela tende a melhorar ao longo do ano que vem. É por isso que nós tivemos um volume recorde de investimento estrangeiro na Bolsa Brasileira, ao longo do mês de novembro, né? Mas isso não tem sido novidade, Denise, nos últimos anos. O cenário internacional, ele é, em geral, favorável. O Brasil é que não aproveita o cenário mundial favorável, de ampla liquidez, de juros internacionais baixos. E isso não é desse ano e nem desse governo. Já faz muito tempo, né, que nós não avançamos na nossa lição de casa, nós não avançamos suficientemente rápido na agenda de reformas e o mundo continua sendo sempre favorável, mas nós não conseguimos resolver problemas básicos e acabamos crescendo muito pouco, né? Particularmente nesse ano afetado pela pandemia. Eu acho que a única brecha que nós aproveitamos mesmo foi exatamente essa condição de reduzir a taxa básica para o menor patamar já registrado de 2%, né? Nós enfrentamos uma crise, uma recessão, aumento da dívida, mas ainda com condições de manter os juros em 2%, chegar a esse patamar, né? Exato. Aí há, sem dúvida, né, o benefício de termos aprovado em 2016 o teto de gastos, né, e, na sequência, no atual governo, a reforma da Previdência. Mas isso são condições necessárias, mas não suficientes para a consolidação da sustentabilidade da nossa dívida, né? Nós temos nos próximos 5 meses, até maio, mais de 700 bilhões de reais de dívida pública que vencem, né? Na medida em que é difícil a gente passar um dia sem que alguém do governo, né, insinue, ou alguma liderança política insinue o desejo de gastar mais, de flexibilizar o teto de gasto, né, nós mantemos essa pressão na curva de juros e aí o benefício do 2% de Selic ele acaba se perdendo, porque ele não se transmite para as taxas de juros mais longas que afetam os financiamentos de longo prazo, o setor imobiliário, o setor de infraestrutura, enfim. Então, é impressionante como a gente tem um governo e lideranças políticas a ele ligadas que não param de fazer gol contra, né? Então, é difícil você ganhar o jogo quando você, além de não marcar o gol, você ainda faz gol contra. É mais ou menos essa a situação. Perfeito. Nós ouvimos aqui o Carlos Caval, que é diretor da Asa Investment e ex-secretário do Tesouro. Carlos Caval, muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigado, boa tarde, Denise, e a todos os ouvintes.